mais um episódio do Fala aí Sesmac. E hoje a gente trouxe um tema polêmico. Existem os dois lados, existem discussões, não é verdade? É verdade, Águida. É a jornada de trabalho 4x3. É um tema que existe uma visão, a necessidade de uma visão bem ampla, né? Sobre o que traz de consequências, de benefícios, né? E trouxemos quem, Águida? Dois profissionais. Na verdade, eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E a gente trouxe dois especialistas aqui, né? Para tratar do tema. É um tema polêmico, né? Acho que tem que estar ali. De um lado nós temos os empregadores, do outro lado os empregados, né? Eu acho que é algo que deve ser discutido com muita cautela mesmo, ponderando todos os pontos, né? Então são realmente impactos e desafios que tem que ser olhado. E para isso eu gostaria muito, né? Isso. Que eles se apresentassem. A professora Eveline, professor Eveline, Ailton. isso. Que são professores de Palmeira dos Índios, Exatamente, da Faculdade do Sertão. Isso, que é um prazer imenso tê-los aqui. E a gente pede, como de praxe, para que vocês façam uma breve apresentação de vocês. Olá, eu sou a professora Eveline, coordenadora do curso de Direito da Faculdade Sesmac do Sertão, advogada trabalhista também. E eu gostaria de agradecer o convite de estarmos aqui hoje falando sobre a jornada 4x3 e também falando um pouquinho sobre a Faculdade Sesmac do Sertão, sobre o curso de Direito. Ótimo. Olá a todos, eu me chamo José Ailton Júnior, eu sou professor lá da Faculdade Sesmac do Sertão já há algum tempo. Eu sou advogado, sou servidor público e atualmente estou como secretário-geral da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, que é seccional de Alagoas. Ótimo, Então, excelente. sejam muito bem-vindos. Sabem que vocês estão estreando aqui o Fala Aí, e representando a Faculdade Sesmac do Sertão? É verdade. Que bom. Responsabilidade. É um pontapé inicial para vários, viu? Aqui o Fala Aí, Mas o né? professor Ailton está desde o Então, começo. né, eu ia comentar isso, né? O professor que a professora Eveline fez questão de dizer, ele está desde o início do curso de Direito. Pois. Ele não quis, né? Ele disse, mas minha barba, né, já... Eu tento esconder essa parte da minha história, mas a barba e a falta de cabelo faz com que eu não consiga esconder isso. Experiência, professor, isso mostra experiência. Vamos por aí, que é melhor. Então, eu acho que a gente teve... Essa é um tema que vocês podem me explicar melhor, óbvio, que já existe, porém foi resgatado agora e entrou em um desafio polêmico, né? Existem os dois lados, os dois questionamentos. E eu queria que vocês iniciassem falando o que é essa jornada 4x3, para que todos entendessem melhor. Pode falar? Pronto, a jornada 4x3 seria uma mudança da nossa atual jornada. Atualmente, vamos pensar pelo como estamos hoje. Jornada 6x1. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso, jornada máxima de 44 horas semanais, 8 horas diária, podendo prorrogar aí 2 horas extras. Isso regra geral. Qual é a ideia da proposta? O que ela traz? Uma redução para 4 dias de trabalho e 3 dias de descanso, sendo que não poderia ultrapassar 8 horas diárias e devendo cumprir uma carga horária de 36 horas semanais. Então, nós teríamos uma redução de 44 horas para 36 horas semanais. A polêmica na PEC, traz essa exigência de cumprimento de 8 horas diárias. Como é que nós iríamos cumprir uma jornada de 8 horas diárias com 4 dias na semana, que daria um total de 32 horas? E a PEC fala em 36 horas semanais. Então, é algo que tem que ser revisto aí na proposta dessa emenda constitucional, né? O outro ponto polêmico seria como é que ficariam essas empresas? Como é que nós iríamos regular esse cumprimento dessa jornada de trabalho? Tem exigência das 8 horas diárias, mas como é que nós iríamos trazer isso realmente para o nosso dia a dia? E isso demandaria um custo, e aí eu estou falando agora como advogada trabalhista voltada mais para o lado empresarial. Como é que ficaria essas empresas? Será que surgiria aí a necessidade de novas contratações para você conseguir cumprir essa jornada? Como é que nós iríamos regular isso? De que forma? Por meio de convenção coletiva, por meio de acordos coletivos de trabalho, para trazer esse ajuste necessário para o cumprimento dessa jornada. Eu li também alguns posicionamentos das confederações, federações de bares,
de empresas de hotelaria, do comércio em O si, comércio eu acho que é uma das... contestando aí, se posicionando contrário a essa redução dessa jornada. Então, anteriormente à nossa atual 44 horas, nós tínhamos uma jornada de 48 horas. Reduziu para 44. Joia, foram 4 horas de redução. Época do Getúlio ainda, década de 40, né, se eu não me engano, né? Isso. De 48, aí com a Constituição de 88, né? Aí foi que teve Nós tivemos essa redução. Aí agora vem uma redução mais drástica, de 44 horas para 36. Não baixou nem para 40, porque existem algumas empresas que trabalham... Seriam 8 horas a menos, né? Isso. Aí eu acho que seria impactante para o principalmente comércio. as pequenas empresas, né, que muitas vezes precisa ter o seu negócio aberto, né, durante a Sim. semana toda, e aí iria ter que fechar, né, enfim, né, e são várias questões. As questões não é novidade para ninguém dizer que o custo da mão de obra. legislação, né, dos encargos, né, Trabalhistas. é muito alto, né, Uhum. e também tem a questão aí de investimentos, né, que podem deixar de vir em função justamente dessa demanda. E aí o lado contrário aí é a questão da visão aí do lado do trabalhador, né, sobre a expectativa de poder mais desfrutar. Mais a família, né, mais tempo sua com a família, ou a com questão outras da atividades, saúde né? mental, né? Tem Isso. vários pontos que vão se alinhando aí, né? Eu vou fazer agora um contraponto aí, né? Ah, que bom! Fazer um contraponto. E aí, assim, vou pegar um pouco da minha experiência como professor de Direito Constitucional, que fui durante, acho que, 8 anos lá na Faculdade Sérgio Marcos Sertão, e especificamente na parte de Direitos Fundamentais, né? Essa temática, às vezes, ela acaba sendo minimizada, a discussão sobre a perspectiva do empresário. Quando a gente deveria, como o Joãozinho começou aqui a explanar, a gente também tem que averiguar sobre a perspectiva do trabalhador. Uma coisa era o trabalhador nos anos de 1950, 60, 70, e o trabalhador dos anos 2020. A mudança foi drástica. As inovações tecnológicas impõem cada vez mais uma carga horária muito maior do que aquela prevista na legislação. Quantos estão assistindo essa entrevista aqui e estão no seu sábado, no seu domingo, na sua noite, e recebem uma mensagem do seu empregador nos aplicativos de conversa, de chat? Aconteceu tal situação, o que é que houve, tal, e pergunta e questiona. Então, hoje, a imediatidade da comunicação faz com que a gente tenha uma carga horária de trabalho efetiva muito maior do que aquela oficial que consta nos nossos registros. Então, muito provavelmente, um dos argumentos que a gente pode trazer para defender essa possibilidade dessa mudança da legislação diz respeito exatamente a essa situação. Se a gente observar, a cada ano que se passa, mais empregados se afastam do mercado de trabalho em razão de doenças ocupacionais, notadamente de cunho psicológico, de cunho emocional, inclusive ocasionado muitas vezes pelo excesso dessa atividade de trabalho. Então, quando quando se propõe uma redução dessa jornada de trabalho, na verdade, se coloca em questão também como um ponto principal dentro dessa dinâmica de empresa e empregado, é a visão do ser humano, do indivíduo, porque a empresa ela depende do ser humano, ela depende do indivíduo. Se o indivíduo não existisse, o trabalhador não existir, a empresa não existe. E a gente está caminhando para um caminho talvez sem volta, em que as pessoas vão cada vez mais adoecer rápido, as pessoas vão adoecer mais cedo e vão ser retiradas do mercado de trabalho no auge do seu momento de labor, de energia vital de trabalho. Então, assim, a Constituição ela garante
a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República do Brasil, e ela também garante lá na parte dos direitos sociais, quando ela fala do trabalho, ela também coloca o lazer, o descanso, entendeu? Então, existem algumas legislações ao redor do mundo que chegam a falar da existência de um direito fundamental ao ócio. Direito fundamental ao ócio. Qual é o direito fundamental? O direito de eu não fazer nada, de eu utilizar aquele espaço para mim, entendeu? Então, assim, já há experiências interessantes sobre essa perspectiva dessa jornada menor. Fala-se muito na Islândia como um país que adotou, né? que adotou essa sistemática e que traz resultados importantes quando a gente fala, por exemplo, da diminuição das doenças relacionadas ao estresse, a doenças mentais em geral, psíquicas. Então, esse é um ponto que a gente precisa debater, certo? Então, óbvio, a gente não vai fechar os olhos para todas as dificuldades que as empresas vão ter. Teriam para enfrentar. Até porque sem empresa não tem empregado, sem empregado não tem empresa. É justamente essa polêmica, né, que eu fico pensando, eu fico imaginando, porque, tipo assim, você falou um ponto bem importante, professor, que eu até brinco que tempo livre. Sim. O tempo livre, até que ponto ele é livre? Porque geralmente a gente vai aproveitar aquele tempo livre para ir para um médico, quando não está trabalhando, né? A resolver coisas de casa, fazer um supermercado. Quando realmente ele se torna livre para você ter o ócio, vamos dizer assim, né? Um descanso. Então, ainda entra essa questão aí das redes sociais nesse aspecto. Exatamente, mas é isso que ele falou. A gente está praticamente 24 horas ligada. Foge um pouco do tema, mas também é uma coisa que entra no contexto. Que é necessário também, né, que seja observado quando a gente fala nessas questões do ser humano, né, da pessoa, né, que também há uma necessidade de se verificar questões que vão além do trabalho também, né? Mas é exatamente isso. E está correlacionado. Nós somos seres humanos, sim, né? Sim. E aí, realmente, é isso que eu queria que vocês trouxessem. Pronto, você tocou num ponto muito importante, que é já a experiência de um país que já utiliza essa jornada, esse tipo de jornada. E Era assim, e os pontos? Lembra assim, a redução foi... A redução foi semelhante à que está sendo proposta aqui no Brasil. Sim. E aí queria ver assim, o lado do empregador, como é que está lá, porque muito bem, melhorou a qualidade de vida, vamos dizer assim, a questão do descanso do empregador e do empregado, e o empregador e a produtividade, né? E o resultado para a empresa. A produtividade como um todo, né? Exatamente. Para ele, né? Como exatamente. Para a empresa, né? Eu fico pensando nisso, eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência. Você ia começar a falar isso, né? E eu terminei contando. Na verdade, o grande impacto que tem sido verificado é a redução nos afastamentos de trabalhadores. Certo, ok. Entendeu? Certo. Então, o que acontece? Isso é custo também para a empresa, Porque isso né? é custo para a empresa. Isso é custo para a empresa. Para a empresa, para o governo, para o Estado, né? Então, assim, quando a gente evita que o trabalhador ele saia do labor, né? Ele continue exercendo a sua atividade, a gente permite que essa empresa ela tenha uma redução de custo. Porque o que acontece? Quando um trabalhador, hoje, na legislação brasileira, quando um trabalhador ele acaba se afastando por motivo de doença daquela determinada empresa, o contrato dele, me corrija se eu estiver errado, viu, professora? Você é que é a expert. Mas o contrato de trabalho ele tem uma suspensão no contrato de trabalho, né? Então, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa de afastamento, depois essa pessoa é encaminhada para o INSS. O INSS é um seguro mantido pelo Estado, mas cada vez mais pessoas estão se afastando e aí gera um custo para o Estado. O Estado, necessariamente, ele não vai poder suportar isso sozinho, então ele vai criar mais impostos, vai criar maior quantidade de tributos, e isso é um ciclo interminável. Então, a empresa fica querendo exigir mais do seu funcionário, o funcionário adoece e ele vai e retroalimenta esse sistema de uma forma muito doentia. Isso é problemático, isso é uma coisa que a gente precisa necessariamente enfrentar. É uma preocupação. Então, assim, eu penso,
e é uma ideia minha sem um estudo mais aprofundado, digamos assim, acerca da matéria. Mas pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, eu penso que é algo que precisaria, óbvio, ser discutido, porque o remédio que serve para a Islândia pode não servir para o Brasil. Eu ia questionar isso. Entendeu? Tá, pode não perfeito. servir para o Brasil, mas a gente precisa ter uma discussão séria em relação a essa situação, porque a grande preocupação é que nós, trabalhadores, e aí eu me incluo porque eu faço parte dessa, nós estamos adoecendo. Nós a cada dia estamos ficando doentes. Cada vez mais pessoas no auge do seu labor, ela se sente doente, se sente incapaz, improdutiva. E isso tem gerado um custo para a empresa e para o Estado que eu não sei se alguém já chegou a calcular, mas imagino que é muito alto. Então, é um debate que ultrapassa uma questão de natureza econômica pontual, de empresa A, B ou C. Mas ela é um debate que abarca questões, inclusive, de macroeconomia, envolvendo, inclusive, despesas do Estado. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tão dizer assim, sou totalmente contra, nem também dizer assim, sou totalmente a favor. A gente precisa ter uma discussão muito séria em relação a esse ponto. Eu acho... É porque é um tema que vai surgir muitas perguntas. Não, porque isso que o professor coloca, ele, no fundo, eu fico também, uma opinião minha, é a questão da flexibilidade, né? Porque há uma rigidez na legislação, na CLT, quando limita, né, uma determinada carga horária, sim, como é no caso, como se ela for reduzida, ela é limitada, né? E a gente sabe também que alguns países, eu também não tenho profundidade para falar muito sobre isso, que há uma liberdade e é por hora trabalhada, né? E qual a visão de ter uma flexibilização com relação à nossa realidade, porque nós, o país, está a legislação vigente, né, a CLT, né, a seletista, ela define parâmetros e a realidade é essa. E se flexibilizar, quais as consequências que poderia haver nesse sentido? Como é que vocês enxergam essa possibilidade? Com relação à possibilidade aí de flexibilizar a questão da carga horária diária, com certeza nós teríamos aí empresas exigindo uma quantidade de horas maior do que normalmente é estabelecido e funcionários, e aí puxa o gancho do que o professor Ailton falou, tendo problemas de doença ocupacional. Então, flexibilizar só conseguiríamos trazer e ter sucesso em relação a isso se nós conseguíssemos conscientizar tanto o empregador quanto o empregado de como realmente agir de forma a trazer benefícios para ambas as partes. Porque o empregador vai puxar para o lado dele, vai dizer, não, eu preciso que você trabalhe mais. O funcionário vai dizer, eu só aguento trabalhar tantas horas, eu preciso do meu momento de lazer. Então, quando a PEC vem, e aí voltando para a PEC, então quando a PEC vem e fala, são 4 horas de trabalho, 3 dias de descanso, qual é o cuidado? Desses 4 dias, quantas horas realmente o funcionário poderá trabalhar? Porque não adianta ele trabalhar 4 dias e uma jornada extenuante. Bem maior, né, do que o que é hoje. Aí fala-se, não, mas a PEC determina uma quantidade de horas. Tá, mas e se não passar essa quantidade de horas? Para que ela seja aprovada, deixar essa carga horária diária em aberto, qual seria realmente o prejuízo para o funcionário? E aí eu enxergo que o prejuízo seria as doenças ocupacionais e acidentes de trabalho ocorrendo. O professor Ailton falou, o funcionário nos 15 primeiros dias, o pagamento ocorre pela empresa, os demais pelo INSS. Mas o contrato fica suspenso. No caso de doença ocupacional, no caso de acidente de trabalho, a empresa continua recolhendo o FGTS.
Então, ela continua com um custo que é, sim, alto. Porque ela vai precisar colocar um outro trabalhador, nem que seja uma nova contratação, ou até mesmo deslocar um outro funcionário da empresa para estar ali realizando o serviço. Porque ele não vai poder ficar com menos um funcionário. Então, continua tendo um gasto, e aí vai ser um gasto ainda maior. Então, o olhar tem que ser direcionado para ver as melhores condições, tanto para o empregador, tanto quanto para o empregado. Ô, professora Eveline, esse estudo, nessa reflexão, esse estudo de montar uma proposta para que realmente ela venha a ser efetivada, é analisar também as categorias, né? Sim. Que cada categoria tem uma forma de trabalho, né? Uma jornada Uma exigência. Uma exigência. Estaria no conceito até da flexibilização nesse sentido, porque assim, né? hoje se Eu não fala sei muito como, uma mas- defesa para o empregado, que é a questão que nós evoluímos muito na questão tecnológica. Né? Então, evoluímos muito na questão tecnológica, onde a indústria que tinha 5 minutos para produzir algo, com 1 minuto ela produz, e tem essa linha de pensamento aí, só que cada ramo tem uma especificidade. E aí teria que ter um novos olhar empregos também surgem. específico para isso, né? E aí a gente teria as convenções coletivas, sindicato do trabalhador com sindicato dos empregadores, sindicato dos empregados com sindicato dos empregadores, para negociar essa jornada. Por exemplo, eu posso dar um exemplo da construção civil. Eles trabalham 5 horas semanais e 2 dias de descanso. Aí tem uma jornada diária de 9 horas, de segunda a quinta, e na sexta-feira tem uma redução maior, trabalha só até as 4 da tarde. Então, para quê? Para que não tenha o labor no sábado. Então, tem 2 dias de descanso. Mas isso foi convencionado, tá? Por meio dos dois E a sindicatos. hora extra entra... E aí, o É que limitada também, né? Também é limitada. E aí tem a previsão na convenção coletiva. Mas veja que ficaram os sindicatos negociando. Nós temos ali uma jornada de trabalho que é de 8 horas, né? Mas existe aí essa possibilidade da negociação. E o que a proposta vai precisar é dessa negociação aí por meio de convenção coletiva e acordo, ou acordo coletivo de trabalho. E aí outra pergunta também. Eu fico pensando na questão dos contratos intermitentes e na questão do home office. Como entraria nessa situação também? Porque hoje já existe essa possibilidade, né, do híbrido, né? De você Ainda trabalha, existe. Já está tendo algumas experiências. Porque teve uma reforma trabalhista, né, do Temer. Mas aí foi uma questão de flexibilidade da empresa querer já tentar meio que experimentar, né? E eu acho que foi em Belo Horizonte, já tem algumas empresas que são 3 dias presenciais, 2 dias home office, entendeu? Ah, tá. E aí você vai vendo a questão da produtividade, se isso realmente funciona, não funciona. Isso chegou a ser discutido em relação a essa questão da jornada também? Tá, mas como era a jornada? 3 dias presenciais e 2 home office. Ah, seria Não, 5 dias. Isso. 3 dias. Só que era presencial e home, né? Tá, mas hoje o trabalho remoto, que é o que está previsto na nossa CLT, fala-se que não precisa necessariamente ser preponderante na empresa. Então, continua sendo um trabalho remoto, mesmo que trabalhe em um outro ambiente fora da empresa ou na empresa. Tá? Então, isso foi quando? Foi em 2022 nós tivemos essa alteração na legislação. Porque antes era preponderantemente fora da empresa, hoje não mais. Então, hoje pode ter alguns trabalhos sendo realizados dentro da empresa, quanto fora. O cuidado é ter a telecomunicação, ter equipamentos de tecnologia e comunicação envolvendo esse trabalho. Por exemplo, trabalho de uma enfermeira, infelizmente, não vai ter como ser um trabalho remoto. Algumas categorias não vão entrar. Não vão conseguir. Mas essa possibilidade de trabalho, parte presencial e parte remoto, eu acredito que é o caminho que nós iremos ter aí, a mudança mesmo que nós teremos para algumas profissões que na possibilitam. verdade tudo é trabalho, né? Se tiver em casa trabalhando, é trabalho também. Se tiver em um... Mas aí vem um outro problema nessa situação aí. Enfim, vai mudar um pouquinho o direcionamento, mas assim, coisa de 2 minutos. Me preocupa a questão atinente às condições do trabalho remoto, sabe? Essa semana eu tinha recebido uma mensagem meio esquisita do banco, e aí eu disse, eu vou ligar para minha gerente. Aí fui lá no aplicativo falar com a gerente. Aí liguei para a gerente. Aí ela me atendeu. O banco tem a história de uma central. A minha gerente nunca vi na minha vida, lá de São Paulo. Aí ela, senhor Ailton,
tudo bem e tal, eu expliquei a situação. Ela disse, não, ó, prova desconsidere e tal. Beleza. Aí ela disse, ó, me desculpa, é porque eu tô em casa, hoje é o meu dia do trabalho remoto, eu tô em casa. Mas aqui em casa deu um problema no ar-condicionado, eu tô sem ar-condicionado, eu tô aqui com a internet bem ruim, tô com dificuldade de acessar aqui o sistema do banco, etc. Então, assim, é um outro problema, né? Porque se cria a possibilidade do trabalho remoto, mas muitas vezes a empresa transfere essa responsabilidade estrutural para o trabalhador, entendeu? Assim, não faz isso de forma direta, mas faz de forma velada, entendeu? E é um ponto que a gente precisa também discutir, porque isso daí vai ter impacto nessa saúde do trabalhador. O trabalhador ele vai se preocupar de ter uma internet melhor, ele vai se preocupar de ter várias coisas que ele não precisava, porque ele já tinha isso lá no ambiente de trabalho dele, na empresa, né? Eu, como falei, eu sou servidor público, né? Trabalho no Ministério Público e na época da pandemia, a gente ficou trabalhando em casa. Então, eu tive que contratar uma internet melhor, eu tive que... Por quê? Porque eu precisava trabalhar. Criar um ambiente de trabalho adequado. Quis criar um ambiente de trabalho para que eu pudesse, enfim, com ergonomia, com todas essas situações. Isso aí foi um investimento que eu fiz. Entende? Então, assim, são questões que a gente precisa também debater quando a gente fala dessa flexibilização de trabalho remoto, que, no final das contas, recai nessa situação também dessa jornada. Talvez, com uma jornada menor, como tem se proposto, a gente poderia reduzir a necessidade desse trabalho remoto ou ter para a própria empresa um custo menor para que ela pudesse ter condições de garantir esse trabalho remoto para o trabalhador, entendeu? Para o seu funcionário. No final das contas, tem um aspecto aí que eu acho que pesa muito e que em muitos casos é difícil de se avaliar, né? Pelo menos oficialmente, que é a questão da produtividade, né? Porque se para uma empresa e para o funcionário, se ele for mais produtivo em menos horas de trabalho, é melhor para todo mundo. Se o né? resultado vem, né? Mas o problema estaria aí em como avaliar essa produtividade, mensurar essa produtividade, né, para poder estabelecer parâmetros, né? Quer dizer, uma coisa um pouco que... Algumas empresas já conseguem fazer isso, né? Eu acho que a empresa de tecnologia mesmo, né? Sim. Eu acho que facilita bastante. Algumas têm parâmetros para isso. Conseguem parâmetros e conseguem trabalhar já em cima disso aí. Isso. Vai falar. O que eu ia comentar é o seguinte. Né? O que eu ia comentar é o seguinte. Tem uma experiência em alguns tribunais em relação a isso. Eu falo isso que eu tenho alguns amigos da minha época da graduação que trabalham em tribunais e que estão já há algum tempo trabalhando nesse modo remoto, né? E tem sido uma reclamação constante deles, né? No sentido de que, beleza, você trabalha remoto, mas tua meta, ela duplica ou triplica, entendeu? Então, assim, no final das contas, a gente roda e chega no mesmo local, ou seja... Cada vez pessoas mais doentes, cada vez pessoas mais estressadas, cada vez pessoas mais, como a gente fala no popular, agoniada com o serviço que tem que ser prestado, entendeu? Então, assim, a ideia é que a gente pudesse ter uma racionalidade. Certo. Eu ia chegar a esse ponto, foi a sugestão de vocês. De ter uma racionalidade de conseguir sentar, certo? Quando eu falo sentar. E aí, eu acho que a sugestão que o professor Eveline traz de uma análise categorizada, entendeu? Por categoria, Sim. de acordo com as especificidades de cada ramo de trabalho, eu acho que seria um caminho interessante, porque não adianta a gente pegar e utilizar o mesmo remédio para a mesma doença, quando eu tenho pacientes que são singulares. Isso, exatamente. Cada segmento tem uma dinâmica pré-estabelecida. Então, assim, até pegando lá no exemplo da Islândia, onde é que funcionou muito bem? Setores, assim, que demandam de serviço remoto, entendeu? Assim,
trabalhos de escritório, por exemplo, de contabilidade, um escritório, até mesmo um escritório jurídico, entendeu? Em que as pessoas, o contato com as pessoas é menor. Existem alguns segmentos, né, que você contrata, mas o trabalho é muito mais interno do que externo. Isso não vai funcionar, por exemplo, em alguns segmentos, como, por exemplo, de compra e venda de bens, entendeu? Em que a pessoa vai precisar, muitas vezes, se dirigir, por exemplo, a um restaurante, certo? Enfim, mostrar o imóvel. Então eu tenho que categorizar essa situação. Isso. E categorizando essa análise, certamente as convenções coletivas de trabalho, elas podem ser um caminho para uma solução que possa atender às necessidades individualizadas de cada setor, sabe? Eu penso que talvez aí está a chave. O problema é que, não vou dizer nem que é um problema do Brasil, talvez o problema do ser humano é que a gente quer uma solução imediata para tudo. Nós vivemos numa era imediatista. Geral, né? A gente quer um antídoto que resolva os problemas da humanidade. Esse antídoto, ele não existe. Ele não existe. Provavelmente nunca existirá. A gente tem que resolver os problemas individualizados. Eu costumo brincar, eu vou fazer aqui um parênteses mais uma vez, eu gosto de fazer essas coisas assim, sabe? Chega no meu escritório um cliente e diz assim: doutor, eu vim aqui para o senhor entrar com um mandado de segurança para mim. Eu digo: peraí, calma, vamos fazer assim. Você me conta a doença e eu digo qual é o remédio. Se esse remédio é adequado esse ou remédio não. é adequado ou não, entendeu? Então, assim, eu não chego no médico e digo assim: doutor, eu vim aqui para o senhor passar um paracetamol para mim. Ele vai dizer assim: meu filho, peraí, calma, quem estudou medicina fui eu. Né? Apesar que a gente fez um podcast aqui com o médico, não foi? E eles disseram que já tem pacientes que já vai com tudo pronto, já sabe o que vai ser. Só leva para ele, tipo assim, passe aqui, né? Mas é uma coisa assim, que é muito próprio do nosso tempo, né? Então as pessoas já estão muito... Isso, né? Então, assim, é complicado isso. Então, assim, solução imediatista, solução já previamente estabelecida, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente vai gerar mais danos do que... Pode gerar consequências piores, muito piores. Então, assim, talvez a solução que a professora Eveline traz seja uma solução que precisasse ser melhor estudada pelos nossos legisladores. Isso. Quando fossem elaborar ou quando vierem a elaborar essa norma, sabe? Essa é uma solução, eu acho. Mas nesse contexto, a questão da carga horária, ela não estaria também inserida nessa questão da flexibilização? Ou seja, de repente, para algum... É como a inteligência artificial. A inteligência artificial está impactando na maioria das profissões, né? De uma forma ou diretamente ou indiretamente, né? Então, a gente, quando observa a distinção, né? Talvez em determinados aspectos a redução funcione melhor do que para outra, né? Por isso que dentro justamente disso que você estava falando, professor, ter um olhar mais abrangente e direcionado caso a caso, eu acho que é o caminho mais sensato, talvez, né? É mais trabalhoso, mas Com mais certeza, eficaz. É mais eficaz. Vai demorar um pouco mais, mas também vai ter uma solução, né? Que funcione, vamos dizer assim, para ambos. Porque a questão aqui, quem está trazendo é isso, né? Empregador versus empregado, para que seja bom para ambos. E uma curiosidade aí, quando a gente fala de profissões e novas profissões, aí está vindo essa geração nova, né? No âmbito da faculdade, na faculdade, como é que os alunos, qual a percepção que vocês têm com relação a essa por exemplo, essa polêmica, né? Essa Temas polêmica polêmicos, não, esse tema, como é que eles né? se posicionam, né? Mais ou menos isso. É muito dividido, né, Ailton? Lá tem parte que defende que sim, por exemplo, a questão da jornada de trabalho. Tem parte da turma dos alunos que, principalmente que estão estudando direito do trabalho,
parte concorda, a parte discorda, diz que não é assim. Normalmente quem discorda são aqueles alunos que têm empresa ou que o pai tem empresa. Aí já aqueles que estudam, ou que só estudam, ou que os pais são empregados apenas, Isso, já tem outra acham que visão, tem né? que ter a redução, sim. Então é bem dividido. E aí normalmente a gente traz esses temas polêmicos até para discutir com os nossos alunos. Né? É importante estimular, né, esse tipo de discussão. Mas eu acho que através das discussões deixam eles mais fortalecidos para ir, né, para um debate, né? Porque eu acho o curso de direito assim, eu acho lindo quando eu assisto. E olha só, eu sou péssima, porque eu acho que eu sou aquele ser humano fácil de ir para uma linha ou para outra, João. Então eu vou te levar para as discussões com nossos alunos. Vai para uma audiência, aí começa aqui, o cara defender aqui. Pronto, vocês dois, né? Um veio com um ponto, outro com um ponto, eu já fiquei aqui, né? E aí eu fico no equilíbrio, tentando ficar no meio. E aí a gente traz esses debates e coloca parte da turma defendendo um posicionamento e parte da outra turma Muito discordando. massa. Então, já para trazer esses pontos, assim, cada um defendendo. E aí o que se apresentar melhor, o que convencer o professor ou a banca que a gente às vezes monta, é que leva a pontuação. O que o aluno gosta? De ponto, né? De nota. E experiência, termina tendo sendo uma experiência riquíssima para ele, né? E aí, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o curso de Direito na faculdade lá. Vocês tinham uma referência na questão de aprovação de OAB, né? Eu queria que vocês falassem sobre todos os projetos. Nós somos curso de Direito nota 5. No MEC, a gente fala nota 5, mas as pessoas, mas por que não 10? Porque o MEC estabelece nota máxima 5. Então, nós somos curso de Direito nota 5. Nós recebemos agora, fomos agraciados com o selo OAB Indica, que demonstra que a nossa instituição é uma instituição de excelência. E eu tenho que também falar das nossas aprovações no exame da ordem dos nossos alunos ainda no 9º período. Fala aí, Ailton. Então, eu acho que um diferencial do curso de Direito em Palmeiras dos Índios que a gente pode trazer são alguns pontos, assim. É o comprometimento dos alunos. Verdade. E o comprometimento do corpo de professores e do corpo técnico da instituição. O SESMAC oportuniza para os professores e para os alunos as melhores condições para o desempenho de suas respectivas atividades. Verdade. Então, coincidentemente, hoje, a gente trouxe um grupo de alunos para conhecer uma sessão do Tribunal de Justiça daqui do Estado e fomos também para uma sessão do Tribunal do Trabalho. Então, eles ficam... meu Deus, tá, não sei o que, né? A gente veio, tava vindo pra cá e eles na van. Ai, professor, que legal, tal, não sei o quê, porque o desembargador falou no nome da gente e tal, não sei o quê. Mas é essa visão de entender o que é que acontece no mundo do direito. Então, a postura, como funciona, né? Eu achei engraçado... É uma experiência única. Eu achei engraçado que hoje, a gente tava lá no TRT, aí uma aluna tava do meu lado e fez assim, professor, que a gente chegou e já tinha começado a sessão, que a gente passou primeiro no Tribunal de Justiça. No TRT, a gente pegou a sessão em andamento. E aí, ela falou assim, professor, o advogado ainda vai falar? Aí eu disse, vai, eles vão fazer a sustentação. Tá? Eu tô curiosa para ver como é que ele vai se portar lá, o que é que ele vai dizer, tal, não sei o quê. Eu disse, não, calma, tranquilo, tal. Você vai ver como é. Aí ficou aqui, quando o advogado subiu para falar, aí, eita, olha como é que ele faz e tal. E depois comentando assim, olha, eu vi que ele fazia uma técnica que botava a mão para trás e ficava contando os dedos e não sei o quê e tal. Mas assim, essas oportunidades, esses detalhes são diferenciais. A gente tem... contato já com a prática, né? A gente tem na nossa grade curricular, por exemplo, a disciplina de linguagem e argumentação jurídica. No primeiro período. Muito bom. Então, o que é que acontece? O aluno é estimulado a melhorar a sua fala, melhorar os seus argumentos, melhorar todo o contexto que envolve a utilização do direito. E isso é muito importante lá na frente, porque ele começa no primeiro período já com essa expertise e ele vai... já desperta nele, vai despertando, né? E ele vai, durante
dos 10 períodos, ele vai apenas aprimorando aquilo ali, né? Então, nós tivemos já a oportunidade de trazer... É estratégico, né? A gente teve a oportunidade de trazer já por 2 anos seguidos o time da Faculdade SESMAC do Sertão para participar do concurso de júri simulado da OAB. Então, com destaque, os meninos recebendo elogios da equipe organizadora. Isso tudo acaba se refletindo, como a professora Eveline falou, no exame de ordem. No resultado final, no exame de ordem. Porque hoje com muito orgulho, a gente tem a alegria de dizer que nós, SESMAC do Sertão, nós somos proporcionalmente a faculdade que mais aprova no interior do estado de Alagoas. Então, de todas as faculdades... É uma realidade, né? Tá é uma realidade. Números, né? Os números mostram isso pra gente, sabe? Então, assim, pensar... E aí eu vou fazer uma situação pessoal. Eu sou de Palmeira dos Índios, eu nasci em Palmeira dos Índios, eu cresci em Palmeira dos Índios. Mas quando eu precisei cursar Direito, eu tive que vir para Maceió. Porque não tinha. Porque não tinha em Palmeira dos Índios. Quando abri o curso em Palmeira, eu fazia assim, meu Deus, meu sonho é dar aula lá. Será que vão me chamar um dia? Tal. E aí, retribuir, né? E aí, o SESMAC me deu a oportunidade de lecionar em Palmeira. Hoje, como foi dito no início, assim, eu sou o professor mais experiente da faculdade SESMAC Sertão do curso de Direito. Eu comentava ali fora, todas as turmas formadas, todas passaram por mim. Então, assim, eu tenho muito orgulho de hoje eu chegar e eu vou, às vezes, enfim, chego num processo, vou para audiência, chego lá, quando eu sento à mesa, do outro lado tá um ex-aluno meu, sabe? Imagina o orgulho. E assim, às vezes eu fico chateado, mas ao mesmo tempo fico alegre quando ele ganha de mim, entendeu? uma experiência, é uma sensação. Porque, assim, eu fico chateado porque, óbvio, a gente quer vencer, mas é aquele olhar de dizer assim, fiz bem feito. É verdade, com certeza. Fiz bem feito. E eu falo muito para os meus alunos e falo quando os encontros, assim, a maior satisfação minha enquanto professor é ver vocês vencendo e principalmente ver vocês andando com as pernas de vocês, sabe? Isso para mim não tem salário, não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? E retomando o que eu falei de Palmeira dos Índios, eu sou meio bairrista, entendeu? Eu nasci em Palmeira, viu? Nasceu em Palmeira? Mas eu sou bairrista, porque eu digo que eu sou de Paulo Jacinto, mas só nasci em Palmeira porque não tinha maternidade na minha cidade. Pronto. Eu sou meio bairrista e eu falo muito isso, assim. Hoje, se o SESMAC dissesse assim, professor Ailton, muito obrigado, valeu, mas, enfim, não dá mais pra gente ficar junto, eu sairia, assim, com uma sensação de dever cumprido, sabe? Porque eu pude retribuir pra minha cidade aquilo que ela me deu, sabe? O que eu sou hoje, eu devo a tudo o que eu construí em Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios me deu tudo. E eu dou aquilo que eu tenho, sabe? Aquilo que eu falo para meus alunos, aquilo que o ladrão não leva, que o dinheiro não compra. Perfeito. A força da educação. A força da educação. Perfeito. Hoje, eu vim para cá com os alunos, eu até postei no Instagram, marquei a Eveline, eu estava no SESMAC hoje, faltava 10 para as 5 da manhã. Para poder sair com os alunos cedo, para poder a gente chegar aqui cedo para o tribunal, entendeu? Então, assim, a gente deixa tudo, a gente deixa as nossas atividades, porque, óbvio, isso aqui é uma atividade num contraturno meu, né? Mas a gente abre mão de tudo para ver a carinha de alegria deles lá, sabe? Hoje, lá no tribunal, aí no Tribunal de Justiça, terminou lá a sessão, aí eles queriam tirar umas fotos e tal, eu disse, vamos tirar uma foto aqui? Eu disse,
pega a toga aí rapidinho, Solta. veste. Sente, tem a Sente, sensação, bota, né? Bota a toga, tal, não sei o quê, vou tirar uma foto. Os professores, pode sim, pode. Ninguém vai brigar não, pode. Sabe? Mas é isso, sabe? É essa sensação. E eu acho que... Ô, professor, mas é isso. professores assim que deixam a gente, Isso. né, estimulados, É verdade, querendo estar ali, né, querendo ser melhor que você mesmo, professor, entendeu? Sim. Porque você, né, tipo assim, eu quero, o professor é a referência e eu tenho que ser melhor, porque Sim. ele me formou, né, para ser melhor. Exatamente. E esse é o reflexo dos meus professores, isso, viu? Que coisa Os boa. professores, o corpo docente da Faculdade Sesmac do Sertão, principalmente do curso de Direito, tá aqui. O reflexo é o professor Ailton, que todos Pelas têm esse palavras discurso. dele, pelo Não, até depoimento eu dele, demonstrei É. pra você, viu, aqui. E esse é o reflexo. Então, assim, é muito bom coordenar essa minha equipe, viu? Parabéns. E a gente vai. Parabéns. Tá vendo? Chegou ao final. Não foi rápido, eu lhe falei. A gente finaliza o nosso episódio geralmente com um brinde. Isso. E de agradecimento a vocês. A gente tá muito grato de Vamos lá. tê-los E aqui. parabéns, tá? né? Parabéns pelo mesmo. trabalho, por tudo, pelo ideal. Exatamente. Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Fala aí. Fala aí. Fala aí.